Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos, o canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de atualidade, sempre começando religiosamente, já seguindo a nossa tradicional abertura. A gente pede para que você nos ajude sempre a fazer esse conteúdo bem legal. Os concursos em 2021 são extremamente promissores, pós-pandemia. Houveram muitas aposentadorias em 2020, então a gente vai ter aí uma sequência bem legal de concursos e você vai estar antenado não só nesse conteúdo aqui, mas em todo o concurso que o doutor, todo o material que o doutor concurso oferecer para você. Então a gente pede para você já deixar o joinha, se inscrever nos canais, compartilhar os vídeos, que é bem legal, bem interessante, para você conseguir estar bem antenado com o que está acontecendo no mundo aí fora, tá legal? A gente começa essa semana falando sobre o âmbito nacional e infelizmente essa informação a gente tem que trabalhar ela e às vezes tem que falar ela com mais reforço, porque o caso Mariana Ferrer é um caso que vai entrar literalmente para os anais do judiciário brasileiro. Não só por toda a questão que envolve jurídica, o contexto jurídico que está por trás daquilo, mas por ser dentro do ambiente que nós estamos discutindo hoje, o empoderamento feminino, a questão, essa cultura do estupro, esse machismo estrutural que vem de muito tempo e tentando ser bloqueado por várias correntes, ele ainda existe e continua existindo. O caso Mariana Ferrer ganhou uma repercussão também até tardia, né? Porque agora as audiências, justamente que aconteceram esse ano, foram audiências virtuais, e no caso especificamente, essa audiência aconteceu em setembro. Só agora que ela veio à tona, só as imagens agora que vieram à tona. Mas a situação basicamente é a seguinte: é uma blogueira do estado de Santa Catarina, de Florianópolis, ela em 2018, numa festa, sofre o estupro do empresário André Aranha. Ela abre o processo, ela tem exatamente todo o processo, de uma maneira ou de outra, hoje já começa a levantar uma série de suspeitas do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse caso, inclusive, foi parar agora no Supremo Tribunal, porque um processo cheio de falhas, houve mudança do delegado, o promotor, no caso, também não se manifesta da forma correta, e as imagens vieram à tona mostrando o momento da audiência em que o advogado do acusado desfere uma série de acusações contra a moça, é extremamente agressivo com a moça. Enquanto isso, o representante do MP e o representante do Poder Judiciário, o juiz, então, em silêncio, assistindo aquela situação. Ela era a única mulher que estava ali, como ela, a vítima, né? Também diante de uma audiência virtual, sofrendo todos os ataques possíveis, com o advogado mostrando imagens dela como se aquilo tivesse alguma relação, justificando, para falar a verdade, que as fotos que ela expõe na rede social facilitariam, indicando, tá? Facilitariam o fato dela ter sido estuprada pelo André Aranha. Além disso, né, o promotor que pede a absolvição diz que não havia provas de dolo, ou seja, todas as circunstâncias, a materialidade do negócio. Havia esperma dele no corpo da moça. A moça tinha marcas de sangue. Existem as imagens que mostram eles saindo do ambiente em que ele levou ela. Ele teria dopado essa moça e cometido o ato com ela dopada. Não se, ao final, o Ministério Público ainda diz que, olha, não houve dolo, não havia intenção de estuprá-la. E aí, automaticamente, e isso é uma coisa interessante, em nenhuma parte do processo, tá, a expressão estupro culposo foi dita, tá? Isso a gente tem que deixar isso claro, né? Em algum momento, isso, a imprensa chamou isso de estupro culposo, quando não há intenção de se estuprar. É claro que o estupro, o crime é mais hediondo dos hediondos, mas o fato é que toda essa informação, e isso vem à tona, né? Eu, inclusive, há 2 vídeos atrás, aqui no nosso canal e no canal do Doutor Concurso, eu falei sobre os resultados do Anuário da Violência, que faz o comparativo com o ano de 2019 e 2020, em que apresenta um dado estatístico de a cada 8 minutos uma pessoa sendo estuprada no Brasil, sendo vulnerável, mulher ou até mesmo homens. O fato é que o caso Mariana Ferrer mostra a fragilidade do sistema e como que o sistema funciona para alguns grupos. Além disso,
o sexismo que se instaurou em cima do caso, dizendo exatamente que, olha, aquele comportamento pode ser aceitável dentro dos níveis de um tribunal, dentro de um ambiente judicializável, né? As imagens vazaram pelo site The Intercept, que colocaram, reproduziram toda a íntegra. Aquilo causou uma revolução, uma revolta, inclusive, com manifestação, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, dizendo que aquilo é uma excrescência, uma coisa que tem que ser analisada. O Conselho Nacional de Justiça vai, inclusive, entrar em ação, já está requerendo, inclusive, a cópia, a degravação de toda aquela audiência. Enfim, é um caso para que você acompanhe, para que você saiba os detalhes, porque isso realmente é uma atualidade, é um fato que aconteceu, que demonstra a fragilidade do nosso sistema e mais, demonstra como que a cultura do estupro desse país ainda continua sendo muito bem alimentada e que as mulheres, em ambientes onde elas têm essa fragilidade, em ambientes de extrema posse masculina, o tanto que elas sofrem essa discriminação. É um caso para a gente acompanhar e você também ficar sabendo das informações, tá legal? Aproveitando essa esteira também da judicialização, a gente não pode falar da posse do novo ministro do STF, o ministro Cássio Nunes Marques, que assumiu na sexta-feira a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, assumindo o cargo, né, a cadeira que era do ministro Celso de Mello, que está desde os anos 80, inclusive como ministro, né? Ele exerceu 31 anos de magistratura pelo STF. O ministro Cássio foi indicado pelo presidente Bolsonaro, o ministro Celso de Mello antecipou a aposentadoria dele e automaticamente, quando isso acontece, é facultativo, a indicação dos membros do Supremo cabe ao presidente da República. O presidente da República, no caso Jair Bolsonaro, fez indicação do desembargador Cássio Nunes Marques, que tem uma carreira já no judiciário, é uma pessoa extremamente preparada, tem aqui até um pequeno vídeo contando sobre ele, quem ele é e a atuação dele. Ele já foi advogado, é desembargador, é um desembargador, inclusive, muito atuante no estado do Piauí, porque ele também pertence ao TRF. Então, ele tem uma carreira no judiciário, é uma pessoa capacitada, moral ilibada, tem graduação, inclusive, fora do país, fez seu mestrado, inclusive, acho que o doutorado, se não me engano, ele fez em Salamanca, que é uma das faculdades de direito mais antigas do planeta. Então é uma pessoa muito capacitada, muito contido, muito discreto, porém ele vai herdar uma herança meio que complicada, o Celso de Mello. Mais de 1000 processos que estão na mão, que estavam sob julgamento do ministro Celso de Mello, entre eles o julgamento do caso das rachadinhas que envolve o filho do presidente. Flávio Bolsonaro, também na semana passada, houve acusação formal do caso das rachadinhas, e isso vai acabar reverberando também, vai cair no colo do ministro Cássio. Então, claro que está toda uma contextualização, mas em nenhum momento está havendo essa inter-relação política. É somente a questão que o Supremo ainda tem as suas indicações feitas pelo presidente da República, e isso já tem uma série de críticas de várias correntes jurídicas que afirmam que isso não deveria ser uma prerrogativa do presidente da República, mas está na Constituição Federal e é também uma atualidade. É uma novidade. A cerimônia também foi muito curta, por conta da pandemia, né? As pessoas tiveram que ficar um pouco afastadas, foi uma cerimônia de 15 minutos somente. O presidente esteve, o Luiz Fux, que hoje é o presidente do STF, estavam todos separados, com acrílicos nas laterais. Então foi uma semana muito rápida em plena pandemia, mas que há uma nova personalidade agora, e aí a gente vai acompanhar as primeiras manifestações dele dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Tá legal? Âmbito internacional, não tem como a gente não falar do assunto que dominou o noticiário de terça-feira. Na verdade, tem dominado o noticiário, né? Já faz algum certo tempo, vamos ser francos. Mas a partir de terça-feira de semana passada, e só se concluiu no domingo, que é a eleição dos Estados Unidos. A história começa na terça, mas tudo se desenrola no sábado, quando há realmente a confirmação aí dos 270 delegados que foram obtidos pelo Joe Biden. Joe Biden, então, acaba sagrando-se, né, vencedor da eleição, mesmo com Donald Trump, até o momento que nós estamos fazendo esse vídeo, não reconhecendo a derrota, pelo contrário, judicializando a decisão, pedindo recontagem de votos em vários estados, mas a verdade é que tudo leva a crer, e as projeções já davam esse acerto de que Joe Biden vai conseguir os 270 delegados necessários para se tornar o 46º presidente dos Estados Unidos, numa das eleições
mais acirradas de todos os tempos, com maior índice de votação, votações históricas, tanto para ele quanto para o Trump. Uma polarização, se você acha que o Brasil está polarizado entre esquerda e direita, lá você imagina como que a situação está. A polarização lá é extrema, tá? A apuração acabou ficando ainda acontecendo em 6 estados, isso também já mudou agora no final de semana, mas o Trump promete uma judicialização em larga escala, mesmo com, inclusive, representantes do próprio partido, Mitt Romney, que é um senador também republicano, já declarando e dando a congratulação para o Joe Biden, né? Outros representantes do partido republicano já dizendo que, olha, não tem o que fazer. A diferença ficou muito grande. O Biden teria obtido 270 delegados desse colégio eleitoral e o Trump teria ficado com 213, né? E veja, é uma situação curiosa porque somente a segunda vez nos últimos anos, aí acho que nos últimos 40 anos, 40 anos, que um presidente não conquista a reeleição nos Estados Unidos. Há uma cultura de continuidade dos mandatos, de reeleição dos mandatos. Isso acontece a última vez com o Bush pai, que foi eleito em 90 e automaticamente foi eleito em 88, né? Se não me falha a memória, e perde até 92, concorre à reeleição, mas acaba perdendo para o Clinton. Clinton concorre, ganha, inclusive 2 vezes, depois Bush filho, o Clinton fica de 92 a 2000, Bush filho de 2000 a 2008, entra a era Obama, que fica de 2008 até 2016, e agora o Trump, que só faz de 2016 até 2020. E agora Joe Biden sagrando-se o 46º presidente. Agora, veja bem, é uma coisa que a gente já até discutiu nessa questão de como é o sistema eleitoral norte-americano. Existe um videozinho que eu quero passar aqui, eu vou tentar... aqui são os discursos do Joe Biden, né? Discurso da vitória. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. 74 milhões de votos para os Estados Unidos realmente é uma votação muito expressiva. Se você analisar que em 2016 Trump e Hillary tiveram entre 62 e 64 milhões de votos, é uma votação bem grande para você imaginar. Mas tem um outro videozinho que eu vou passar aqui. É claro que eu queria que você analisasse ele com mais calma, que a gente pudesse analisar com mais tempo. Mas é que ele fala um pouco de como que é um vídeo produzido pelo G1, como que acontece a eleição norte-americana. Mas é muito rápido eu tentar explicar aqui como que aconteceria essa eleição de modo grosso para a gente entender. Veja, nos Estados Unidos o processo eleitoral é diferente. No Brasil a gente vota diretamente para presidente, lá não. Lá você vota para os delegados que representam o partido, certo? Como a própria informação está dizendo aqui. No Brasil você tem a maioria dos votos para o candidato 1, o candidato 1 é eleito. Lá não. Lá você vai ganhar a eleição, que o princípio, somente 2 estados não tem, Maine e acho que tem um outro estado que eu tô me esquecendo agora, que faz a política do winner takes it all, Nebraska. É só o Maine e Nebraska que não tem essa regra, mas a regra é a seguinte: se o estado possui uma quantidade X de delegados, essa quantidade X de delegados é determinada pela quantidade populacional, pela densidade populacional que existe naquele estado. Então existem estados que você tem muita concentração de pessoas, como é o caso da Califórnia, por exemplo, você vai conseguir ter 40 milhões de habitantes, você vai ter uma quantidade grande de 55 delegados. Em compensação, Kansas, por exemplo, você tem 3 milhões de habitantes, ele só vai oferecer no colégio eleitoral 6 delegados. Então veja, quem ganha na Califórnia tem muito mais delegados do que quem ganha em Kansas. Por isso que são os estados-chave, como eles chamam, estados onde você tem uma quantidade maior de delegados. Só nesses dois, como eu disse para vocês, no Maine e na Nebraska, é que a situação é diferente. Ou seja, quando se ganham os delegados daquele país, daquele estado, você ganha todos os delegados. Então, no caso aqui, por exemplo, se a Califórnia, os delegados que forem mais votados foram os delegados do Partido Democrata, ele vai levar todos os delegados. E não vai haver uma divisão, ele vai levar os 55 delegados que estavam pertencentes ao estado da Califórnia, certo? Ou seja, há uma necessidade de obter-se 270 candidatos, 270 delegados do colégio eleitoral. Em 2016, por exemplo, a Hillary teve mais votos, porque ela conseguiu ser votada pessoalmente em estados grandes, mas
não conseguiu obter sucesso nos estados onde você tinha mais delegados, que acabou dando a vitória para o Trump. Veja, ela teve 65 milhões de votos, o Trump 62, só que em delegados ela fez 232 e o Trump fez 306. Ele conseguiu ser mais votado em estados mais importantes, ou seja, ganhou os delegados daquele estado. Essa regra de delegados, em que os delegados votam, prometem o voto para esse candidato X, é uma das principais características do sistema eleitoral norte-americano. E foi uma das primeiras criações da Constituição norte-americana. Então veja, é um sistema que eles criaram para que você não tivesse o populismo imperando, ou seja, você não tem como no Brasil aqui acontece, em que surge uma grande liderança, essa grande liderança, porque domina grande parte da massa, acaba recebendo a votação. Não. Você escolhe um filtro, você tem um barrador, você tem um delegado, que ele detém um poder de voto. E uma curiosidade, em 2016, houve um movimento de delegados que foram votados e que representavam o Partido Republicano e que começaram um movimento para não votar na hora em que eles fossem efetivamente votar em Donald Trump. E isso quase aconteceu. Há um documentário muito interessante feito pela CNN Internacional que fala sobre isso, que é muito importante você pesquisar. Enfim, a eleição norte-americana parece uma grande confusão, e realmente, porque lá os estados, cada um acaba criando uma regra eleitoral. O que o Trump tem questionado recentemente é basicamente a votação pelo correio. E muitos dos eleitores votaram pelo correio com medo de participar da votação por conta do coronavírus. Então, é possível você enviar o seu voto pelo correio antecipadamente. E o que ele está alegando recentemente é que esses votos não foram contados. Ou seja, que ele tem certeza de que na votação prévia ele pode ter tido mais sucesso do que o candidato Joe Biden. Enfim, essa discussão vai permear por muito tempo ainda, mas basicamente o que se sabe hoje é que Joe Biden é sim o presidente dos Estados Unidos, e isso é uma das novidades, é uma das atualidades, é uma das informações que dominou o noticiário da semana passada e que é importante você saber e entender um pouco dessa engenhosidade da eleição norte-americana, tá legal? Já terminando o vídeo, pedindo para você deixar novamente o joinha, para você se inscrever, compartilhar no canal. Sempre importante que vocês também comentem. Na medida do possível, a gente vai respondendo e atendendo as dúvidas e os questionamentos de vocês e os comentários de vocês, que é muito bacana, tá legal, gente? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Até lá!